Hoje eu vou falar um pouco da vida de Santa Clotilde e para isso os convido para irmos para Lyon, na França, cidade em que Clotilde nasceu no ano de 475. Período este em que o Império Romano caía no Ocidente e a Gália Romana se dividia em diversos reinos bárbaros. Clotilde era filha de Childerico, rei da Borgonha. Sua família passou por um momento trágico quando Clotilde era ainda menina. Um tio de Clotilde, irmão do rei, no ano de 486, assassinou seu pai, sua mãe e 3 irmãos, e assumiu o trono. Somente Clotilde e sua irmã Crona não foram mortas. Órfãos de pai e mãe, foram exiladas em Genebra, morando na casa de uma tia que era católica. Ali, as 2 irmãs se converteram ao catolicismo e se ofereceram em oração. Crona se tornou religiosa. Clotilde cresceu e se transformou numa jovem muito bonita, gentil, delicada, sábia e dotada de inteligência excepcional. Tanto que chamou a atenção de Clodoveu, rei dos francos, que se apaixonou. Ele pediu a mão de Clotilde em casamento. Ela aceitou e os 2 se casaram e ela veio a se tornar rainha dos francos. Clotilde era a própria delicadeza, a bondade, a fé e o carinho. Seu marido, porém, era pagão, nervoso, amava a guerra e era cheio de ambição. Em seu coração, Clotilde ansiava por um dia ver seu marido cristão. Ela sabia que se isso acontecesse, ele se tornaria mais justo e acabaria com o derramamento de sangue que sempre ocorria nas guerras e conquistas. Por isso, ela iniciou uma vida de oração com penitência e muita paciência, tentando sempre dar o bom exemplo cristão. Ao mesmo tempo, ela tentava convencer o marido por meio de argumentos. Clodoveu era pagão, mas ficou cativado pela convicção com que Clotilde falava de sua religião. O casal teve 3 filhos. Estes, porém, herdaram a índole combativa e guerreira do pai. Quando Clodoveu retornava vivo dos combates, Santa Clotilde ia à igreja agradecer a Deus, e não ao templo pagão que ele frequentava. Ele permitia isso, mas não ia à igreja. Porém, ouvia conselhos e palavras do bispo de Reims, chamado Remígio, que tinha se tornado amigo pessoal da família e confessor da rainha. Durante uma importante batalha contra os alemães no ano de 496, em Toubiaco, Clodoveu e seu exército estavam perdendo a guerra. Já quase sem esperanças de vitória e temendo o pior, ele se ajoelhou e rezou para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Eu acreditarei em ti e me batizarei em teu nome. Prometendo que se vencesse a batalha, ele se converteria e faria com que todo o seu exército e todo o reino também se convertessem. E a vitória de fato aconteceu. Após vencer os alemães, Clodoveu unificou o reino dos francos e formou a França, e se sagrou o primeiro rei da França. O rei manteve sua promessa e junto a 3.000 francos se batizou na noite de Natal desse mesmo ano na Catedral de Reims. Após o batismo, a nação francesa professou a religião católica. Clodoveu fez da França o primeiro estado católico do Ocidente. Motivado por Santa Clotilde, Clodoveu construiu uma igreja em Paris que inicialmente chamou-se Igreja dos Apóstolos. Posteriormente, ela passou a ser chamada de Igreja de Santa Genoveva. Depois de terminar essa construção, Clodoveu faleceu. Pela lei que vigorava na França de então,
Após a morte do rei, o reino deveria ser dividido entre os filhos homens. A partir da morte do marido, começou um longo período de dor, sofrimento para Santa Clotilde. Seus 2 filhos, Clotário I e Childeberto I, declararam guerra entre eles, e quando os 2 exércitos estavam preparados para a batalha, Clotilde se dedicou a rezar fervorosamente pela paz entre eles. Passou toda uma noite em oração, pedindo pela reconciliação dos 2 irmãos, e aconteceu que começou então uma tormenta tão espantosa que os 2 exércitos tiveram que afastar-se antes de receber a ordem de ataque. Os 2 combatentes assinaram a paz e foram visitar sua mãe, para prometer que se tratariam como bons irmãos e não como inimigos. Depois da morte de seu marido, Clotilde viveu como religiosa e, desiludida por tantas guerras entre os sucessores de seu marido, retirou-se para Tours para dedicar-se à oração e às boas obras, onde construiu igrejas, hospitais e mosteiros para religiosos, dedicando-se especialmente em ajuda dos pobres, doentes e afligidos. Santa Clotilde, a Rainha Santa, como ficou conhecida, faleceu no dia 3 de junho do ano de 545 em Tours. Seus restos foram trasladados a Paris para a igreja de Santa Genoveva, junto de seu marido. Logo após sua morte, a fama de santidade de Santa Clotilde se espalhou por toda a França. Seu culto foi autorizado pela Igreja e ela se tornou uma referência para os franceses e para os católicos. Muitos alcançaram graças através de sua intercessão e sua história passou a ser contada. A vida desta santa esteve rodeada de uma série de tragédias e assassinatos, mas sua missão foi conseguir a conversão do rei consorte e do povo inteiro. Sua data litúrgica é dia 3 de junho. Vamos juntos fazermos uma oração a Santa Clotilde? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, que desses a Santa Clotilde a graça de permanecer fiel a Ti mesmo, estando no centro do mais alto poder de uma nação. Dai também a nós a graça da fidelidade a vós e ao vosso amor em todas as situações de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Clotilde, rogai por nós. Se você gosta dos temas voltados à religião católica, se inscreva e ative o sininho. E obrigado por sua companhia e até o próximo encontro. Que Deus continue nos iluminando e protegendo. Uma boa semana.